Existe uma promessa de Deus que pode transformar completamente a sua vida hoje. E talvez você nem tenha percebido ainda o quanto essa palavra é poderosa para este momento que você está vivendo. Em meio às lutas, às dores, às decepções e aos momentos em que parece que tudo está fora do lugar, Deus levanta uma declaração que atravessa o tempo e chega até você agora com força, autoridade e amor. Está escrito em Jeremias 30, versículo 17. Mas eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Isso não é apenas uma frase para consolar, não é apenas uma palavra bonita para aliviar o coração por alguns instantes. É uma promessa direta do próprio Deus, é uma garantia, é uma verdade que não falha, que não muda e que não depende das circunstâncias para se cumprir. Deus está dizendo claramente que Ele vai restaurar, que Ele vai curar, que Ele vai agir exatamente nas áreas da sua vida onde você sente dor, onde você sente fraqueza, onde você sente que algo foi quebrado. Talvez você esteja carregando feridas que ninguém conhece, feridas que não aparecem, que não são visíveis, mas que são reais, profundas e pesadas. Existem dores que não podem ser vistas pelos olhos humanos, mas que são sentidas todos os dias no silêncio do coração. São lembranças que voltam, são palavras que marcaram, são situações que deixaram cicatrizes. E muitas vezes você tenta seguir em frente, tenta ser forte, tenta fingir que está tudo bem, mas por dentro existe um cansaço, existe um vazio, existe uma dor que parece não ter fim. E é exatamente nesse lugar que Deus quer entrar. Ele não ignora a sua dor, Ele não despreza o que você sente, Ele não te manda simplesmente esquecer. Ele olha para você com amor e diz: eu vejo, eu me importo e eu vou curar. A restauração que vem de Deus não é superficial. Ele não faz algo pela metade. Ele não apenas cobre a dor, Ele vai até a raiz dela. Ele toca naquilo que está escondido, naquilo que você não fala, naquilo que você guarda dentro de você. Ele entra nas áreas mais profundas da sua alma e começa um processo de cura verdadeiro. E esse processo, muitas vezes, não acontece de forma imediata, visível ou barulhenta. Pelo contrário, Deus trabalha em silêncio. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está reconstruindo. Enquanto você sente que está parado, Ele está preparando. Enquanto você pensa que acabou, Deus está começando algo novo. Esse é um dos maiores desafios da fé. Confiar no agir de Deus quando não vemos resultados imediatos. Porque o ser humano quer ver, quer sentir, quer ter provas rápidas de que algo está mudando. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele trabalha no invisível, Ele age no profundo, Ele transforma de dentro para fora. E quando a obra dele começa dentro de você, tudo ao seu redor começa a mudar também. Primeiro, Ele fortalece o seu interior. Ele renova a sua mente. Ele traz paz para o seu coração. E a partir disso, a sua forma de ver a vida muda, a sua forma de reagir muda, a sua forma de caminhar muda. Talvez você esteja em um momento em que parece que tudo está desmoronando. Algo que você construiu, algo que você acreditava, algo que era importante para você, pode ter sido abalado ou até mesmo destruído. Pode ser um sonho que não se realizou, um relacionamento que se quebrou, uma oportunidade que não deu certo, ou até mesmo uma força interior que você sente que perdeu. E quando isso acontece, é natural sentir dor, é natural se sentir perdido, é natural questionar. Mas é exatamente nesse cenário que Deus começa a agir de maneira poderosa. Porque quando algo se quebra, Deus tem a oportunidade de reconstruir de uma forma ainda melhor. Deus é especialista em recomeços. Ele não vê apenas o que foi perdido, Ele vê o que pode ser restaurado. Ele não olha apenas para o que acabou, Ele olha para o que pode começar. E muitas vezes, aquilo que você considerou como fim, na verdade, é o início de algo novo que Deus está preparando. Um novo caminho, uma nova direção, uma nova história.
E essa nova história pode ser mais forte, mais profunda e mais alinhada com o propósito de Deus do que tudo aquilo que você imaginou antes. A paz que Deus traz não depende das circunstâncias. Isso é algo que você precisa entender profundamente, porque muitas pessoas pensam que só vão ter paz quando tudo estiver resolvido, quando os problemas desaparecerem, quando a vida estiver perfeita. Mas a paz de Deus não funciona assim. Ela não depende do que acontece ao seu redor, ela depende da presença dele dentro de você. Você pode estar passando por uma tempestade e ainda assim sentir paz. Você pode estar enfrentando desafios e ainda assim ter tranquilidade. Porque a paz de Deus é algo que vem de dentro, é algo que não pode ser explicado, é algo que vai além da lógica humana. E quando Deus começa a agir na sua vida, essa paz começa a surgir. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, algo dentro de você muda. Você começa a sentir uma calma diferente, uma confiança diferente, uma esperança que não existia antes. Isso acontece porque Deus está presente. Ele está cuidando de você, Ele está sustentando você, Ele está fortalecendo você para atravessar esse momento. Talvez você esteja olhando para a sua situação e pensando que não tem mais solução. Talvez você já tentou de tudo, já buscou respostas, já fez o que estava ao seu alcance, mas nada mudou. E isso pode gerar um sentimento de frustração, de cansaço, de desistência. Mas Deus não trabalha com limitações humanas. Ele não depende do que você vê. Ele não depende das circunstâncias. Ele não depende do cenário atual. Ele trabalha com o impossível. Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Ele abre caminhos onde não existem caminhos. Ele restaura aquilo que parecia completamente perdido. Se hoje você sente que algo foi quebrado dentro de você, eu quero que você entenda algo muito importante. Isso não define o seu fim. Isso não determina a sua história. Isso não decide o seu futuro. Deus ainda está escrevendo a sua história. E Ele pode transformar essa dor em cura, essa perda em restauração, esse momento difícil em testemunho. Ele pode pegar aquilo que te machucou e usar para te fortalecer. Ele pode pegar aquilo que parecia o fim e transformar em um novo começo cheio de propósito. Mas para viver isso, você precisa confiar. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Confiar é continuar acreditando quando tudo parece contrário. É continuar caminhando quando não há clareza. É continuar esperando quando a resposta não chega. E essa confiança abre portas para Deus agir de maneira ainda mais poderosa na sua vida. Talvez hoje seja o dia de você tomar uma decisão. A decisão de não desistir. A decisão de continuar acreditando. A decisão de entregar suas dores nas mãos de Deus. Porque quando você entrega, você permite que Deus comece a agir de forma mais profunda. Quando você solta, Deus começa a trabalhar. Quando você confia, Deus se move. Pare por um momento e pense. O que hoje precisa ser restaurado na sua vida? O que hoje precisa de cura? Pode ser um sentimento, pode ser uma lembrança, pode ser uma situação, pode ser algo que você nem consegue explicar. Entregue isso a Deus agora. Mesmo em silêncio, diga dentro do seu coração: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. Cura-me, restaura-me, transforma-me. Essa entrega simples pode ser o começo de algo poderoso. Deus não apenas vê as suas feridas, Ele promete curá-las. E quando Ele cura, Ele restaura completamente. Ele não deixa nada pela metade. Ele faz uma obra completa, profunda e verdadeira. E no tempo certo, você vai olhar para trás e perceber que tudo aquilo que você passou teve um propósito. Que até a dor foi usada por Deus para te levar a um nível mais alto, a uma fé mais forte, a uma vida mais profunda com Ele. E é por isso que você não pode desistir agora. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja pesado, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, continue, porque Deus está trabalhando. Mesmo em silêncio, Ele está agindo. Mesmo sem você ver, Ele está preparando algo novo.
e aquilo que Ele está preparando é maior do que você imagina. Lembre-se sempre disso. Onde houve dor, Deus planta cura. Onde houve guerra, Ele estabelece paz. Onde houve perda, Ele traz restauração. Onde houve lágrimas, Ele traz alegria. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está cuidando de você neste exato momento. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida. Existe um mover acontecendo, mesmo que você ainda não perceba. E a partir de hoje, algo pode começar a mudar dentro de você. Uma nova esperança pode nascer. Uma nova força pode surgir. Uma nova história pode começar. Agora eu quero te fazer um convite importante. Se essa palavra falou com o seu coração, não saia daqui sem tomar uma atitude de fé. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam de cura. Escreva nos comentários, eu creio na restauração de Deus, para declarar a sua fé. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, porque Deus pode usar você para levar esperança a outra vida. Às vezes, a dor que carregamos não vem apenas de uma situação específica, mas de um acúmulo de experiências que foram se somando ao longo do tempo. São pequenas feridas que nunca foram tratadas, são momentos em que você precisou ser forte, quando na verdade queria apenas ser acolhido, são situações em que você se calou para não piorar as coisas, mas por dentro algo foi quebrando. E o problema de carregar essas dores por muito tempo é que elas começam a moldar a forma como você vê a vida, como você se vê e até como você enxerga Deus. Você começa a acreditar que não é suficiente, que não é amado, que não merece coisas boas, que sempre vai dar errado. E essas crenças vão se tornando silenciosamente parte da sua identidade, mesmo sem você perceber. Mas hoje Deus quer quebrar esse ciclo. Ele quer te lembrar de quem você realmente é. Você não é definido pelas suas feridas. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você não é os erros que cometeu, nem as dores que sofreu. Você é alguém amado por Deus, alguém que Ele deseja restaurar, alguém que Ele deseja curar profundamente. E essa cura começa quando você permite que Deus toque nas áreas que você tentou esconder por tanto tempo. Porque a verdade é que aquilo que você não enfrenta, você não vence. E Deus não quer que você apenas esconda a dor, Ele quer que você seja livre dela. Muitas pessoas tentam seguir em frente ignorando o que sentem. Elas dizem para si mesmas que já superaram, que já esqueceram, que já passaram por aquilo. Mas na prática, a dor continua ali, influenciando decisões, afetando relacionamentos, gerando insegurança, medo, ansiedade. E isso acontece porque a cura verdadeira não acontece quando você ignora, mas quando você entrega. Quando você leva para Deus aquilo que dói, aquilo que pesa, aquilo que você não consegue resolver sozinho. E Deus não rejeita essa entrega. Ele não julga, Ele não condena, Ele acolhe. Existe algo muito poderoso quando você decide ser honesto diante de Deus. Quando você para de tentar parecer forte o tempo todo e admite: Senhor, eu estou ferido. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu preciso de ajuda. Esse é o ponto de partida para a restauração. Porque Deus trabalha na verdade. Ele não precisa de máscaras, Ele não precisa de aparência. Ele quer o seu coração verdadeiro. E quando você abre o seu coração, Ele começa a agir de forma profunda. E talvez uma das coisas mais difíceis seja aceitar que você precisa de cura. Porque muitas vezes você se acostumou com a dor. Você aprendeu a viver com ela. Você criou mecanismos para lidar com isso. Mas viver assim não é o plano de Deus para você. Ele não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva plenamente. Ele quer que você tenha paz, alegria, leveza. Ele quer que você seja livre. A restauração de Deus não acontece apenas no exterior, ela começa dentro de você. Ele começa a reorganizar os seus pensamentos, a renovar a sua mente, a curar as suas emoções. Ele começa a tirar o peso que você carregava, a aliviar a sua alma, a trazer descanso para o seu interior.
E isso é algo que acontece gradualmente. Não é de um dia para o outro, não é instantâneo, mas é real. É um processo. E durante esse processo, você começa a perceber pequenas mudanças. Coisas que antes te abalavam deixam de ter o mesmo efeito. Situações que antes te tiravam a paz começam a perder força. Pensamentos que antes dominavam sua mente começam a ser substituídos por esperança. E isso é Deus agindo. Mesmo que você não perceba totalmente, Ele está ali trabalhando, cuidando, restaurando. E cada passo desse processo é importante, porque Deus não quer apenas resolver um problema momentâneo, Ele quer transformar você de forma completa. Ele quer te fortalecer para que você não volte ao mesmo lugar. Ele quer te dar uma base firme, uma estrutura sólida, uma fé que não se abala facilmente. Talvez você esteja em um momento em que sente que perdeu algo importante. Pode ser um relacionamento que terminou, um sonho que não se realizou, uma oportunidade que passou, ou até mesmo uma fase da vida que você gostaria de ter vivido diferente. E isso gera um sentimento de perda, de arrependimento, de tristeza. Você olha para trás e pensa, e se tivesse sido diferente? Mas Deus não está preso ao seu passado. Ele não trabalha apenas com aquilo que foi. Ele trabalha com aquilo que ainda pode ser. Deus é especialista em recomeços. E quando Ele restaura, Ele não apenas devolve, Ele transforma. Ele pega aquilo que foi quebrado e reconstrói de forma mais forte. Ele pega aquilo que parecia perdido e cria algo novo. E muitas vezes, aquilo que Deus faz é ainda melhor do que aquilo que você imaginava antes, porque Ele vê além do que você vê. Ele entende além do que você entende. Ele sabe exatamente o que você precisa. Existe algo muito importante que você precisa entender. A sua história não terminou. Mesmo que você sinta que está em um momento difícil, mesmo que pareça que tudo deu errado, Deus ainda está escrevendo a sua história. E Ele não escreve histórias incompletas. Ele não abandona processos no meio. Ele não começa algo para deixar pela metade. Se Ele começou uma obra na sua vida, Ele vai completar. Mas para viver isso, você precisa continuar. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem entender, continue. Mesmo sem ver resultados, continue. Porque a fé não é baseada no que você vê, é baseada em quem Deus é. E Deus é fiel. Ele cumpre o que promete. Ele honra aqueles que confiam nele. Talvez hoje seja o dia de você tomar uma decisão diferente. A decisão de confiar de verdade. Não apenas com palavras, mas com atitudes. A decisão de entregar suas dores, seus medos, suas inseguranças nas mãos de Deus. A decisão de não carregar sozinho aquilo que Deus já disse que quer levar por você. Pare por um momento e pense. O que você ainda está tentando resolver sozinho? O que você ainda não entregou completamente para Deus? Pode ser algo que você tem medo de soltar, algo que você acha que precisa controlar, algo que você não quer perder. Mas muitas vezes é exatamente aquilo que você precisa entregar para que Deus possa agir. Quando você entrega, você abre espaço para Deus trabalhar. Quando você solta, Deus começa a agir. Quando você confia, Deus se move. E o que Ele faz é sempre melhor do que aquilo que você poderia fazer sozinho. E talvez você ainda esteja se perguntando, mas será que Deus realmente vai me curar? Será que Ele vai restaurar a minha vida? E a resposta está na própria promessa. Eu restaurarei e curarei. Não é uma possibilidade, não é uma hipótese, é uma declaração. Deus não diz talvez, Ele diz eu vou. E isso muda tudo. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas a cura também envolve um processo de fé. Envolve você continuar acreditando mesmo quando não vê mudanças imediatas. Envolve você continuar caminhando mesmo quando ainda sente dor. Envolve você confiar que Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. E o silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus muitas vezes significa trabalho. É no silêncio que Ele constrói. É no silêncio que Ele organiza, é no silêncio que Ele prepara. E quando chega o tempo certo, aquilo que Ele fez no oculto começa a aparecer, e você vai perceber que algo mudou.
que você não é mais a mesma pessoa, que aquilo que antes te prendia já não tem mais o mesmo poder, que aquilo que antes te machucava já não te domina mais. E isso é o resultado da restauração de Deus na sua vida. Então não desista, não pare no meio do caminho. Não deixe que a dor te faça desistir do processo, porque Deus está agindo, mesmo que você não veja, e aquilo que Ele está fazendo é maior do que você imagina. Agora eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se essa mensagem está falando com você, não guarde isso só para você. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam de cura. Escreva nos comentários: Deus está me restaurando, como um ato de fé. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Existe um momento na caminhada com Deus em que você começa a perceber que a cura não é apenas sobre deixar de sentir dor, mas sobre se tornar uma nova pessoa. Porque Deus não quer apenas aliviar o seu sofrimento, Ele quer transformar o seu interior. Ele quer mudar a forma como você pensa, como você reage, como você enxerga a vida. Ele quer te levar para um nível onde aquilo que antes te destruía já não tem mais poder sobre você. E esse é um dos maiores milagres da restauração. Você não apenas se recupera, você se torna mais forte, mais consciente, mais preparado. Muitas vezes, quando passamos por feridas profundas, desenvolvemos mecanismos de defesa. Começamos a levantar muros para não sermos machucados novamente. Nos fechamos, evitamos confiar, evitamos nos entregar, evitamos nos expor. E no começo, isso até parece proteger, mas com o tempo, isso também nos impede de viver plenamente. Porque, ao mesmo tempo que você evita a dor, você também bloqueia a alegria, a conexão, o amor. E Deus não quer que você viva assim, preso, fechado, distante. Ele quer curar você de verdade, para que você possa viver com liberdade. A verdadeira cura de Deus não te deixa endurecido, ela te torna mais leve. Ela não te torna frio, ela te torna mais sensível à presença dele. Ela não te fecha para a vida, ela te abre para novos começos. E isso é algo que acontece de dentro para fora. Porque quando Deus toca o seu coração, Ele remove aquilo que te impedia de viver plenamente. Ele tira o medo que te travava. Ele cura a insegurança que te limitava. Ele fortalece aquilo que estava fraco. Talvez você tenha medo de tentar de novo, medo de acreditar de novo, medo de confiar de novo, porque você já se machucou antes, você já se decepcionou, você já passou por situações que deixaram marcas profundas. E por causa disso, você prefere não arriscar, prefere ficar no controle, prefere não se envolver tanto. Mas Deus não quer que você viva com medo. Ele quer que você viva com fé. Porque o medo te paralisa, mas a fé te move. E a fé não significa ausência de medo, significa confiar em Deus apesar do medo. Significa dar passos mesmo quando você não tem todas as certezas. Significa acreditar que Deus está com você, que Ele está cuidando de você, que Ele não vai te abandonar. E quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. Você deixa de ser dominado pelo passado e começa a ser guiado pela promessa. Existe uma diferença muito grande entre viver baseado no que aconteceu e viver baseado no que Deus prometeu. Quando você vive baseado no passado, você se limita. Você acha que as coisas sempre vão se repetir. Você espera o pior. Você se protege o tempo todo. Mas quando você vive baseado na promessa, você começa a enxergar possibilidades. Você começa a acreditar que Deus pode fazer algo novo. Você começa a se abrir para aquilo que Ele está preparando. E Deus sempre está preparando algo. Mesmo quando você não percebe, Ele está organizando situações, alinhando caminhos, conectando pessoas, criando oportunidades. Ele está trabalhando em áreas que você nem imagina. E no tempo certo, tudo começa a se encaixar. Aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. Aquilo que parecia perdido começa a se reconstruir. Aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Mas, para viver isso, você precisa permanecer. Permanecer na fé, permanecer na confiança,
permanecer na presença de Deus. Porque é na presença dele que você encontra força. É na presença dele que você encontra direção. É na presença dele que você encontra paz. E essa presença não depende de um lugar, de um momento específico. Ela está disponível para você todos os dias. Basta você buscar, basta você se abrir, basta você permitir. Talvez hoje você precise fazer um movimento simples, mas poderoso, se aproximar de Deus, não com palavras perfeitas, não com discursos elaborados, mas com sinceridade. Falar com Ele como você realmente está. Abrir o seu coração. Compartilhar suas dores, suas dúvidas, seus medos. Porque Deus não se afasta de quem é sincero. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. E nesse lugar de sinceridade, a cura começa a fluir. Porque Deus trabalha no verdadeiro. Ele não precisa que você esconda nada, Ele quer que você seja real. E quando você é real, Ele age de forma profunda. Ele toca exatamente onde você precisa. Ele restaura exatamente o que está quebrado. Ele cura exatamente o que está ferido. E algo importante que você precisa entender é que a cura não é o fim do processo, ela é o começo de uma nova fase. Uma fase onde você vive com mais liberdade, mais leveza, mais propósito. Uma fase onde você não carrega mais o peso do passado. Uma fase onde você pode caminhar com confiança, sabendo que Deus está com você. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez você ainda sinta dor. Talvez você ainda não veja todas as mudanças que gostaria. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Pelo contrário, isso significa que o processo ainda está em andamento. E o que Deus começa, Ele termina. Ele não abandona no meio. Ele não deixa incompleto. Ele continua até que a obra esteja completa. E um dia você vai olhar para trás e perceber que aquilo que você achava que era o fim, na verdade, foi o começo de algo muito maior. Você vai perceber que a dor não te destruiu, ela te fortaleceu. Você vai perceber que as lágrimas não foram em vão, elas prepararam você para algo novo. Você vai perceber que Deus esteve presente em todos os momentos, mesmo naqueles em que você achou que estava sozinho. E isso vai gerar dentro de você uma gratidão profunda. Uma gratidão que não depende das circunstâncias, mas do reconhecimento de que Deus foi fiel, de que Ele cuidou, de que Ele sustentou, de que Ele restaurou. E essa gratidão transforma a forma como você vive. Você passa a valorizar mais, a confiar mais, a viver com mais propósito. Então, se hoje você está em processo, não desista. Se você está sendo tratado, não pare. Se Deus está mexendo em áreas da sua vida, permita. Porque por mais desconfortável que às vezes seja, isso faz parte da cura. Isso faz parte da restauração. Isso faz parte do novo que Deus está preparando. E lembre-se sempre, onde houve dor, Deus planta cura. Onde houve guerra, Ele estabelece paz. Onde houve perda, Ele traz restauração. Onde houve lágrimas, Ele traz alegria. Essa é a promessa. Essa é a verdade. Esse é o agir de Deus na sua vida. E você não está sozinho. Deus está com você. Ele está cuidando de você. Ele está guiando cada passo. E aquilo que Ele está fazendo em você agora vai gerar frutos que você ainda nem consegue imaginar. Agora eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se essa mensagem falou com o seu coração, deixe o seu like neste vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Escreva nos comentários, eu creio, declarando a sua fé. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença com humildade, com sinceridade e com um coração aberto, porque eu reconheço que preciso de Ti mais do que tudo nesta vida. Eu sei que muitas vezes tentei ser forte sozinho, tentei resolver minhas dores do meu jeito, tentei esconder aquilo que estava ferido dentro de mim, mas hoje eu entendo que só o Senhor pode me restaurar completamente. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê, o Deus que conhece o mais profundo do meu ser, o Deus que entende até aquilo que eu não consigo expressar com palavras.
E é por isso que hoje eu me rendo diante de ti. Eu entrego tudo, sem reservas, sem máscaras, sem medo, porque sei que em tua presença existe cura, existe restauração, existe vida. Pai, tu conheces cada ferida que eu carrego, cada lembrança que ainda dói, cada situação que marcou o meu coração. Tu sabes das noites em que eu chorei em silêncio, dos momentos em que me senti sozinho, das vezes em que pensei que não iria suportar. Tu viste quando ninguém mais viu. Tu ouviste quando ninguém mais ouviu. Tu estiveste comigo mesmo quando eu não percebi. E hoje eu te agradeço por isso, porque mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor nunca me abandonou. Mesmo quando eu me senti perdido, o Senhor estava ali, me sustentando, me guardando, me mantendo de pé. Senhor, eu apresento diante de ti todas as áreas da minha vida que precisam de cura. Cura o meu coração, cura as minhas emoções, cura a minha mente. Tira de mim todo o peso, toda dor, toda angústia, todo medo que tem me impedido de viver plenamente. Remove tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que me prende ao passado, tudo aquilo que me impede de avançar. Eu não quero mais viver carregando feridas abertas. Eu não quero mais viver preso a dores antigas. Eu não quero mais viver limitado por aquilo que aconteceu comigo. Hoje eu escolho entregar tudo nas tuas mãos, porque sei que o Senhor é o Deus da restauração. Senhor, eu te peço que o teu poder toque agora nas áreas mais profundas da minha vida. Aquelas áreas que ninguém conhece, aquelas áreas que eu escondi por tanto tempo, aquelas áreas que eu nem gosto de lembrar. Vai lá, Senhor, com o teu amor, com a tua graça, com o teu poder, e começa a restaurar. Onde houve dor, coloca cura. Onde houve tristeza, coloca alegria. Onde houve perda, coloca restituição. Onde houve desespero, coloca esperança. Eu creio que o Senhor é capaz de transformar qualquer situação, por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça. Pai, muitas vezes eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Muitas vezes eu olho ao meu redor e não vejo respostas, não vejo solução, não vejo saída. Mas hoje eu escolho confiar em Ti. Eu escolho acreditar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Eu escolho descansar na Tua promessa, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que disse. Mesmo quando tudo parece parado, eu sei que o Senhor está em movimento. Mesmo quando tudo parece em silêncio, eu sei que o Senhor está agindo. Senhor, fortalece a minha fé. Nos momentos de dúvida, me lembra das Tuas promessas. Nos momentos de medo, me lembra que o Senhor está comigo. Nos momentos de fraqueza, me dá forças para continuar. Eu não quero desistir, eu não quero parar, eu não quero voltar atrás. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador, eu escolho continuar confiando em Ti. Pai, eu Te entrego também o meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei quais caminhos vão se abrir. Eu não sei quais desafios vão surgir. Mas eu sei que o Senhor já está lá. Eu sei que o Senhor já preparou tudo. E isso me traz paz. Saber que o meu futuro está nas Tuas mãos me dá segurança. Saber que o Senhor está no controle me dá descanso. Eu não preciso ter todas as respostas. Eu só preciso confiar em Ti. Senhor, eu Te peço que restaure tudo aquilo que foi quebrado na minha vida. Se existem sonhos que foram destruídos, eu Te peço que o Senhor restaure. Se existem relacionamentos feridos, eu Te peço que o Senhor cure. Se existe algo dentro de mim que perdeu a força, eu Te peço que o Senhor renove. Eu sei que nada é impossível para Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço ou imagino. Pai, me ensina a confiar no Teu tempo. Muitas vezes eu quero respostas rápidas, soluções imediatas, mudanças instantâneas. Mas o Senhor trabalha de forma diferente. O Senhor tem um tempo perfeito para tudo. E eu quero aprender a esperar, a descansar, a confiar. Mesmo quando a resposta demora, eu quero continuar crendo. Mesmo quando o milagre não acontece no momento que eu espero, eu quero continuar acreditando.
porque eu sei que o Senhor nunca falha. Senhor, eu te peço que a tua paz invada o meu coração agora. Aquela paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que vai além do entendimento, aquela paz que acalma a alma. Tira de mim toda ansiedade, toda preocupação, todo medo do futuro. Me ensina a viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, enche o meu coração com a tua presença, que eu sinta o teu amor, que eu sinta o teu cuidado, que eu sinta que não estou sozinho. Porque quando eu sinto a tua presença, tudo muda. O medo perde força, a tristeza diminui, a esperança renasce. E é isso que eu preciso, Senhor. Eu preciso de ti. Senhor, eu te agradeço, porque a restauração já começou. Mesmo que eu ainda não veja tudo, eu creio que o Senhor já está trabalhando. Eu creio que o Senhor já está curando, já está restaurando, já está preparando algo novo. E eu escolho confiar. Eu escolho acreditar. Eu escolho descansar em ti. Pai, eu entrego a minha vida completamente nas tuas mãos. Faz em mim a tua vontade. Transforma o que precisa ser transformado. Cura o que precisa ser curado. Restaura o que precisa ser restaurado. Eu não quero viver do meu jeito. Eu quero viver segundo o teu propósito. E a partir de hoje, eu declaro que não serei mais definido pelas minhas dores, pelas minhas feridas ou pelo meu passado. Eu serei definido pela tua promessa, pela tua graça e pelo teu amor. Eu escolho viver como alguém que está sendo restaurado, como alguém que está sendo transformado, como alguém que está sendo renovado pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nunca me deixou. Obrigado porque mesmo em meio à dor, o Senhor estava comigo. Obrigado porque a minha história não terminou, porque o Senhor ainda está escrevendo cada capítulo. E eu creio, com todo o meu coração, que dias melhores estão chegando. Eu creio que a cura está vindo. Eu creio que a restauração está acontecendo. Eu creio que o novo de Deus já começou na minha vida. Em nome de Jesus, amém.